Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, uma palavra muito falada nesta época do ano, que é sobre o nascimento de Jesus. E eu quero fazer dessa palavra um estilo de vida, que essa palavra venha mover os nossos corações para termos uma vida que honra o nascimento, a vida de Jesus aqui na terra. E eu quero ler um texto com vocês que está lá em Mateus, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo 21, que diz assim: Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse texto está falando sobre o momento em que José recebe a visita de um anjo que está falando sobre o acontecimento da vinda de Jesus, que seria através da sua noiva Maria, que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo. E aqui o anjo está dando algumas instruções a respeito do nascimento de Jesus, e que ali José teria que se posicionar como um pai para receber este Filho de Deus, essa promessa. E o que eu gosto desse texto é porque ele está afirmando, o anjo está afirmando para José e para todos nós que cremos na mensagem, que Maria daria um filho que se chamaria Emanuel, Deus conosco. Aqui está uma afirmação que os profetas sempre falaram, profetizaram, de que Deus viria ao mundo, e esse Deus é Jesus, o nosso Salvador, nascido de uma virgem, e que hoje, através dele, nós temos uma vida, e uma vida abundante. E existe também, nas Escrituras, um texto que mexe muito com o meu coração, que é a respeito de Simeão. E se você puder acompanhar comigo lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Eu também vou ler alguns versículos. Lá no versículo 25, que é a respeito de Simeão. Quem foi esse homem? E enfatizando isso, que Deus veio em carne e osso. Jesus, ele se declara Deus em torno dos evangelhos. Você vai ver várias vezes Jesus falando que ele é o próprio Deus. E quando a gente entende isso, muitas coisas ficam esclarecidas dentro do nosso coração. E principalmente, a gente consegue ter uma vida que honra a Deus, que honra a Jesus. Se a gente pensar, Deus conosco, isso é um significado de que um menino nasceu e agora está comigo. É a expressão do amor de Deus por nós. Ele preferiu se fazer homem para poder estar face a face comigo. Antes isso era impossível. Mas através do nascimento de Jesus, nós temos hoje a chance de termos uma vida com o Senhor. E Simeão é uma história que mexe muito com os nossos corações, porque fala a respeito de um homem que muito, muito antes de Jesus nascer, ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma promessa do Espírito Santo que estava sobre ele, de que ele viria, o rei dos judeus nascendo, e ele testemunharia que Cristo veio, que Deus veio ao mundo.
E no versículo 25 diz assim: na época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Ele foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Simeão é alguém que expressa para mim um coração que eu devo ter. Simeão, ele me lembra de que o nascimento de Jesus não é um evento. Ele não faz eu pensar que o nascimento de Jesus é um acontecimento qualquer, que nessa época do ano a gente fala muito sobre o nascimento de Jesus, mas tem que ter algo no nosso coração, uma convicção de que Jesus, ele nasce. E o objetivo desse nascimento é para que eu pudesse ter vida, uma vida com o Pai. Porque a Bíblia diz que ele é o próprio Deus. A mãe, Maria, recebe uma palavra: esse menino tem um nome, é Emanuel, Deus conosco. Então o nascimento de Jesus, ele não é um evento, mas é um objetivo de eu viver uma vida para honrar a Jesus, honrar a Deus. Mas existem algumas questões sobre Simeão que fazem dele alguém que eu quero me inspirar, alguém que eu quero, entender, assim, compreender a importância desse nascimento. Simeão, primeiramente, as Escrituras afirmam que ele era justo, que ele era um homem devoto. As Escrituras também afirmam que ele esperava ansiosamente o cumprimento de uma promessa. Então, Simeão, ele gastava a sua vida para se cumprir uma promessa que não foi ele quem fez, mas foi o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele e fez essa promessa. Você vai ver Cristo. Você vai ver aquele que vai restaurar o pecado de muitos. Você vai ver o cumprimento de uma promessa, porque você é alguém que conhece as Escrituras e você viu que vários homens e mulheres profetizaram a respeito de Cristo e você com seus próprios olhos vai ver Cristo. Você vai ver. E quando Simeão vê o bebezinho ali no templo, nos braços de seus pais, o Espírito Santo testifica no seu coração: cumpriu a promessa. E sabe qual é a reação de Simeão? Ele fala: eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo. Eu vivi para este momento. Eu vivi para honrar Jesus. Eu vi com meus próprios olhos. Simeão celebra o nascimento de Jesus e honra o nascimento de Jesus. A minha vida e a sua vida tem que ser um eterno honrar a vinda de Jesus, honrar esse nascimento, honrar o nome de Jesus. Que o nosso coração esteja sempre voltado a honrar a Jesus, a vida dele aqui na terra, e que hoje a direita de Deus Pai faz de nós filhos de Deus. Se não fosse esse nascimento, talvez nós não teríamos a chance de sermos filhos de Deus. Eu não sei se Deus teria outro plano,
Mas o plano de fazer a mim e a você filhos de Deus se cumpriu. E o que nós vamos fazer diante disso? O que nós vamos fazer diante dessa promessa cumprida? O que nós vamos fazer com o fato de que Jesus veio? Deus veio, nasceu de uma virgem. E hoje nós temos a chance de termos uma vida abundante. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer para coroá-lo? O que nós vamos fazer para recompensá-lo? Ai, Jéssica, nada do que eu faça poderia recompensar o amor de Deus, queridos. Você pode gastar. Nós podemos gastar a nossa vida para coroar e honrar a Jesus. Simeão fez isso. E ele diz, agora eu estou pronto. Eu já cumpri aqui, olha, eu já sou idoso, eu já cumpri. Tudo que eu queria fazer era isso, era honrar Jesus. E agora eu já fiz isso. Isso me satisfez, isso sempre vai me satisfazer. Eu gastei a minha vida para isso. A gente canta, né? A gente canta essa canção tantas vezes na igreja. Mas eu quero te lembrar, mais uma vez, que o nascimento de Jesus não é um evento, não é uma história, é a chance que eu e você temos de ter uma vida diferente. E que nessa vida, em abundância que Jesus nos dá, nós devemos honrar Jesus. Então daqui a uns dias, nós vamos iniciar o nosso ano, o ano de 2025. Há tantas promessas para nós. Há tantas promessas, há uma promessa como igreja de nós darmos muitos frutos. Queridos, isso só é possível porque Jesus nasceu e está vivo dentro de nós. Amém? Você crê nessa mensagem? Lembre-se sempre de que por causa desse nascimento, por causa da vida de Jesus, agora nós temos o Deus conosco, que nunca vai nos abandonar. Seu nascimento é a prova de que Ele veio para me salvar e agora a minha vida pertence a Ele. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nessa manhã, nós não só nos lembramos, ó Pai, mas nós celebramos, Deus, nós agradecemos e honramos tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada por ser nosso maior exemplo. Espírito Santo de Deus, obrigada por estar conosco. Obrigada porque os profetas, eles foram resilientes, eles foram fortes e profetizaram. E essas profecias se cumpriram. E hoje nós somos também testemunhas do fato de que o Senhor nasceu. E também o Senhor viveu nessa terra para redimir os nossos pecados. E quando lá na cruz o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, tudo aquilo que foi profetizado se cumpriu. E agora nós temos a chance de termos uma vida diferente. Que ao ouvirmos essa mensagem, Senhor, nós venhamos ter um desejo no nosso coração de termos uma vida diferente. Uma vida para honrar ao Senhor. Uma vida para te coroar. Uma vida para honrar a Tua presença. Nós amamos a Tua presença. E que nós venhamos ter um dia de Natal honrando ao Senhor. Não só nos lembrando, mas fazendo da nossa vida, assim como Simeão, uma expressão de honra, uma expressão de gratidão. Obrigada, Jesus. Nós amamos a Tua presença e nós oramos por tudo que o Senhor tem feito por nós e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que você tenha um dia de Natal abençoado na presença de Deus e que o seu final de ano seja marcado pela presença de Deus, pela presença de Jesus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o amor dele te acompanhe e que no seu coração haja um desejo profundo e genuíno de honrar a Jesus. Amém? Até mais.